Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso quinto tema a respeito de contabilidade de custos. Lá no quarto tema, a gente falou dos critérios de apropriação. Aqui a gente vai falar dos critérios do comportamento dos custos. Vamos tratar de três temas, né, para facilitar. A gente vai tratar do primeiro tema, que é identificar o que é custo fixo e o que é custo variável. O segundo tema, a gente vai classificar esses caras chamados custo fixo e variável no processo de produção. E o terceiro tema, lógico, vamos fechar com chave de ouro, fazendo um case, né, um caso prático aí para fechar e garantir o entendimento do tema. Vem comigo que você vai entender bacana. Vamos entender então o que significa custo fixo. Estou falando baixinho aqui para só você escutar. Quem quiser escutar, se inscreva no canal, dá o like, que aí vai ter acesso tanto quanto você, sacou? Pois bem, vamos lá. Comportamento dos custos fixos. Fixo, como o próprio nome diz, ele é fixo, ele não é mutável. Independentemente do processo de produção, ele está ali, ele é inflexível. A gente faz uma leitura dele baseado no processo de produção, mas ele não vai variar. Lembra da padaria, né? Adoro o exemplo da padaria. Lá no tema 4 a gente falou da padaria, vamos continuar com a padaria, que padaria mantém aqui minhas gordurinhas. Pois bem, independente da quantidade de pães produzidos na padaria, o padeiro ele recebe um salário fixo. Independentemente da produção da padaria, o aluguel que é pago da padaria, vamos supor que o proprietário pague um aluguel, ele é constante, ele é inflexível. Então os custos fixos são aqueles custos que, independentemente do processo de produção, eles estão ali, se fazem presente e devem ser quantificados. Legal? E o variável? Você vai perguntar, tá, pô, bacana, entendi. E o custo variável? Vamos ler vamos fazer a leitura da palavra variável. A palavra variável ele diz o seguinte: vai variar de acordo com a quantidade de itens produzidos. O fixo, inflexível. O variável, ele é flexível. Vinculado ao quê? A capacidade de itens produzidos. Vamos falar da padaria? Vamos falar da padaria. Vamos imaginar aqui que a padaria produz uma quantidade de 10 mil pães mês. Uma quantidade ali, dividido por dia, por fornada, etc, etc, com aqueles custos diretos e indiretos lá que a gente falou do tema 4, beleza? Custo direto e indireto está associado ao critério de apropriação dos custos, que não tem nada a ver com o critério do comportamento dos custos aqui, que a gente está classificando em fixo e variável. No caso aqui, então, da padaria, ela produz 10 mil pães, e aí, para produzir esses 10 mil pães, ela gasta 1.500 pratas no mês. Só que no mês anterior, a produção dela foi 40 mil pães. Pô, bombou. A galera estava com fome, bombou. Para produzir esses 40 mil pães, ela passa a régua, fecha a conta, teve um gasto ali de 6 mil reais, o gasto total para a produção dos pães. E no mês retrasado, ela gastou ali, ela produziu só 5 mil pães, estava caidinho, ninguém queria comer pão, e aí o custo dela de produção caiu para 750 pratas. Observe então que esse valor, que é o que nos interessa aqui, de 1.500, depois 6.000, depois 750 pratas, ele está variando de acordo com a quantidade de itens produzidos. Poxa, então tá claro que fixo, o que é variável, está tranquilo para mim, eu entendi. Só que tem custos, como toda situação, a palavra depende, eu sei que você não gosta de escutar essa palavra, vai depender da atividade econômica, vai depender da leitura, vai depender da interpretação que a gente der na composição da rubrica para classificar ela de uma forma ou de outra. Existem custos que se parecem, tem cara ali de fixo, mas eles podem, dependendo ali da decisão tomada pela empresa, pela decisão do mercado, né, efetivamente, eles podem estar classificados como variáveis. Quer ver um exemplo? Claro que eu quero ver um exemplo. Então, lá vai um exemplo. O comportamento do salário. O salário, ele
naturalmente ele é classificado como um custo fixo, porque ali todo mês você recebe aquele mesmo salário para produzir aquela mesma quantidade de pães. Só que associado ao salário pode ter ali um jabazinho, pode ter uma comissão, pode ter uma hora extra, pode ter uma insalubridade, todas aquelas situações ali que está dentro da CLT, né, e definidas por lei, que são agregadas ao salário fixo. Ou seja, se mês passado o cara trabalhou até tarde, esse mês ele não trabalhou até tarde, o líquido dele é diferente. O custo para a empresa vai ser diferente. Então, dentro do salário, pode ter a parcela fixa e pode ter uma parcela variável. Uma outra situação que pode complicar também é quando o cara está de férias. Quando o cara está trabalhando, quando ele está produzindo para os pães, ele é classificado como custo fixo. Mas quando ele está de férias, ele não produz. Quando não produz, ou a padaria arruma outro padeiro ou fecha a porta durante a produção dele. Nesse caso, ele deixa de ser custo e passa a ser até despesa, né? Porque aí o custo é vinculado diretamente ao processo de produção, né? Assista lá o tema 1 para você entender muito bem esse conceito que a gente trabalhou lá, ou a despesa que não é um gasto que você tem, que não é vinculado ao processo de produção. Eu estou pagando para o cara um salário e ele não está produzindo, então não é custo, é despesa. Observe então que o salário a gente define que ele é custo fixo, mas ele pode ter um comportamento aí dependendo da natureza da empresa. Olha a ideia então que a gente agora já pode concluir e fechar. O comportamento dos custos está diretamente ligado ao volume produzido, à variabilidade da produção. E essa variabilidade desse comportamento, a gente classifica ela de custo fixo, ou seja, independente da estrutura, da alteração da estrutura, ele permanece constante ali associado à capacidade instalada, e o variável, que ele vai variar de acordo com a quantidade de itens produzidos, de serviços prestados. Ele ali variam linearmente ao nível do volume da produção. Se você entendeu isso, fechou, acabou, fatiou, passou, vamos ser felizes e tomar cerveja. Legal? Assim, qual é a dica que eu dou para você? A dica que eu dou para você, estou compartilhando aqui na tela. Lembra que no tema 4 a gente falou de direto e indireto e eu botei num plano cartesiano, lembra disso? Aqui eu estou repetindo, então se você pintou dúvida aqui, assiste lá o tema 4 e agora você vai fechar com chave de ouro aqui o tema 5. É o mesmo plano cartesiano e eu estou fazendo aqui uma associação do direto e indireto com o fixo e variável. São coisas distintas. O direto e o indireto estão associados à forma de apropriar. O fixo e variável está associado ao comportamento. Mas eles se casam, né? O item ele pode ser direto variável, direto fixo. Ele pode ser indireto variável e indireto fixo. Os exemplos são os mesmos lá do tema anterior que eu passei para vocês. Direto, matéria-prima, insumo da produção, mão de obra. Só que a matéria-prima ela vai variar de acordo com a quantidade de itens de pães produzidos. A mão de obra ela é diretamente ligada à produção de pães, mas também é fixo porque, independentemente da quantidade produzida, ela tem que ser paga. Então, a mão de obra direta também é mão de obra fixa. E o indireto? O indireto é aquele que a gente rateia, né? Lembra que a gente falou lá? Volta ao tema 4 que você vai entender bem legal. Esse indireto que a gente faz rateio, o lubrificante, a manutenção, né, o que também é classificado direto. Um contrato de manutenção que eu tenho de 1 ano, ele é fixo, porque mensalmente eu pago uma parcela lá daquela mão de obra indireta para fazer a manutenção no meu forno. Agora, o lubrificante, a graxa, vai depender ali da necessidade ou não. Dias mais quentes eu boto mais lubrificante, dias mais frios eu boto menos lubrificante, depende da atividade fim. Esse diagrama eu acho que ele é bem legal porque te dá aí uma visão bacana.
fechar, então, conforme prometido, vamos a um exemplo. E que exemplo é esse? Vamos fazer aqui uma associação tanto do variável quanto do fixo, vinculando a quantidade total produzida à quantidade unitária produzida. Né? A gente falou isso também lá no nosso vídeo anterior, no vídeo 3, se eu não me engano, assiste lá, que a gente vai falar de custos totais e custos unitários. E fazendo agora aqui uma correlação desses custos com o comportamento dos custos. Eu vou olhar aqui na tela para a gente colar junto, eu vou aqui no meu promptzinho, né? O custo variável, então, no exemplo, eu tenho aqui uma produção de sapato, 11 mil pares mês, 11.300, 11.600. Em cada sapato eu gasto 1 metro de couro, vamos pensar dessa forma. Então, produzir o sapato, eu gastei 1 metro de couro. Independentemente, então, da quantidade produzida, eu vou gastar 1 metro de couro. O custo total desses sapatos eles vão ser diretamente proporcionais à quantidade de itens produzidos. Então, interessante. O custo variável na produção, ele mantém ali um consumo relativamente fixo, porque o consumo eu estou falando da apropriação, a produção eu estou falando do variável. Se a gente for fazer ali o custeio total dessa situação, esse é o consumo individual. O produto 1, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, esse custo variável, né, de 2, que ele se mantém constante, ele vai impactar na identificação do comportamento do custo ali, impactando no aumento da produção variável. Uma unidade, se o preço é constante, eu tenho ali, no exemplo, 2.200. 2 unidades, 4.400 e assim sucessivamente. Acho que super tranquilo assim, seu entendimento. E na classificação do custeio fixo, ele vai parecer constante, né? Se é fixo, é constante. Ou seja, eu tenho ali um custo fixo de 15 mil dentro do nosso exemplo, de 15 mil para produzir um produto, só que quanto mais eu produzo, quando eu altero o meu comportamento da produção, no caso aqui o meu volume de vendas 4.500, 6.000, 4.000, observa que ele está variando o custo fixo por unidade. Lógico, eu estou tendo um crescimento, se eu aumento a minha produção, eu vou ter uma redução natural vinculada àquele custo fixo. Né? Então, o custo fixo unitário, ele vai oscilar, variar, de acordo com a minha quantidade produzida, porque, apesar dele ser constante quando a gente fala de volume produzido no período. Aqui no finalzinho, né, o último planilha, eu acho que a gente tem uma visão legal disso. O volume 1, volume 2, volume 3, naturalmente, se o custo fixo para produzir o volume 1 é de 1.200 pratas, o custo fixo unitário ele vai ser 1.200. Se eu produzir 2 unidades, esse custo fixo total eu divido por 2. Então, eu estou barateando o meu custo fixo à medida que eu aumento o meu volume de produção. Daí a importância da gente classificar fixo, variável, direto e indireto. Show? Entendeu? Então, vamos ser felizes. Vamos ser felizes, porque hoje a gente tratou do comportamento dos custos no que diz respeito a fixo e variável, a relação desse comportamento com a classificação, e aí fechamos com chave de ouro com esse entendimento. Eu espero que você tenha assim, entendido o tema, e quanto mais você exercitar, melhor. Não deixa de dar o like no canal, até para a gente medir aí se a gente está mandando bem, o que a gente precisa melhorar. Não deixa de fazer a sua inscrição como forma de nos motivar e não deixa também de assistir nossos próximos temas. Legal? Um abraço, fique na paz, tudo de bom, hein? Tchau!